Há momentos em que a vida parece cercar a alma por todos os lados, e há dias em que as palavras dos outros nos alcançam como pedras, e as suspeitas, os julgamentos, as incompreensões e os medos escondidos começam a pesar no peito como se a fidelidade fosse um caminho solitário demais. E é nesse lugar tão humano, tão ferido e tão verdadeiro que Jeremias se levanta diante de nós, não como alguém sem medo, mas como alguém que aprendeu a confiar mesmo tremendo. E Jeremias escuta cochichos, sente a ameaça, percebe que muitos esperam a sua queda, e essa dor atravessa o tempo e chega até nós, porque também conhecemos a solidão de sermos mal interpretados, a sensação de carregar uma verdade que ninguém entende, o cansaço de permanecer de pé quando tudo parece empurrar para a desistência. E ainda assim, no meio dessa noite, ele encontra uma certeza que não nasce da força humana, mas da presença de Deus, pois o Senhor está comigo como um guerreiro poderoso. E essa palavra, quando entra no coração, não apaga imediatamente o combate, mas muda o lugar da nossa resistência, porque a fé não nos promete uma vida sem luta, mas nos revela que nenhuma luta é atravessada sem Deus. E quando o Senhor está conosco, a calúnia não tem a última palavra, a ameaça não define o nosso destino, a perseguição não rouba a nossa dignidade, e o medo, mesmo quando visita, já não consegue morar sozinho dentro de nós, porque há uma presença mais funda, sustentando aquilo que nos ainda treme. E é nesse mesmo caminho que Paulo nos conduz ao abismo e à graça, pois ele lembra que pelo pecado entrou a morte, e com ela entrou essa ferida antiga que todos carregamos, essa inclinação que nos parte por dentro, essa herança de Adão que faz a humanidade respirar como quem perdeu o caminho de casa. E, no entanto, Paulo não nos deixa presos à queda, porque em Cristo o dom transborda e a graça não vem apenas reparar o que foi quebrado, mas ela vem inaugurar uma vida nova. De aqui nasce uma esperança que tem força de ressurreição, porque o mal pode ter deixado marcas profundas, mas a graça é mais profunda ainda, e o pecado pode ter aberto sulcos na história, mas Cristo derramou misericórdia sobre esses sulcos, como chuva sobre terra ferida, e isso significa que a nossa vida não precisa terminar no erro que cometemos, nem na culpa que nos envergonha, nem na morte que nos assusta, pois onde Adão deixou uma queda, Cristo abriu uma passagem, e onde a humanidade caiu, o amor se inclinou para levantá-la. E então Jesus fala ao coração com uma ternura firme: não tenhais medo. E ele repete isso porque sabe que o medo volta, sabe que a alma humana se tranca, sabe que há portas dentro de nós que fechamos para não sofrer mais. E ainda assim, ele nos chama para a luz, porque nada há de escondido que não venha a ser revelado. E essa revelação não é ameaça para quem deseja a verdade, mas libertação. É Deus abrindo janelas onde a vergonha construiu paredes. É o Pai devolvendo ar ao que estava abafado por dentro. E Jesus vai mais fundo. Ele fala dos pardais, dessas criaturas pequenas
que quase ninguém nota, e diz que nenhum deles cai sem que o Pai o saiba. E então algo em nós descansa, porque Deus não cuida apenas das grandes tragédias. Ele conhece também as quedas discretas, os cansaços miúdos, as lágrimas engolidas, os medos que disfarçamos, os silêncios que ninguém interpretou. E se até os cabelos da nossa cabeça estão contados, então nada em nós é perdido no esquecimento de Deus. Nada em nós cai fora do seu olhar. E por isso, ele diz que valemos mais do que muitos pardais, não para alimentar o orgulho, mas para curar o abandono, porque há dentro de nós uma parte ferida que precisa ouvir de novo que não é invisível, que não está descartada, que não caiu fora do olhar do Pai. E quando essa verdade toca a alma, algo ressuscita devagar, pois quem se sabe conhecido por Deus já não precisa viver mendigando valor nas mãos do mundo. E tudo isso se une com um só caminho de salvação, porque Jeremias nos ensina a confiar quando estamos cercados. Paulo nos recorda que a graça de Cristo é maior do que a ferida do pecado. Jesus nos pede coragem para viver na luz, sabendo que o Pai cuida até daquilo que parece pequeno demais para ser visto. E assim, a fé se torna uma certeza humilde e invencível, porque posso estar ameaçado, posso estar ferido, posso estar cansado, posso estar com medo, mas não estou sozinho. E se Deus me conhece até nos detalhes, então ainda posso permanecer de pé. Por isso, para esta semana eu te desejo uma coragem serena, daquelas que não fazem barulho, mas impedem a alma de desistir, e que você não tenha medo das vozes que tentam diminuir a tua fé, nem das sombras que tentam calar a tua verdade. E que quando o coração estremecer, você se lembre de Jeremias e diga por dentro: o Senhor está comigo. E quando a culpa tentar te prender, você se lembre de Paulo e confie: a graça é maior. E quando você se sentir pequeno, esquecido ou frágil, você escute Jesus dizendo suavemente: o Pai te vê, o Pai te conhece, o Pai te guarda. Tenha um lindo dia, uma linda semana, e que a tua alma atravesse os medos com a dignidade de quem pertence a Deus, e que nenhuma palavra dura apague a tua esperança, e que nenhuma queda te convença de que tudo terminou, porque a vida pode até cercar por fora, mas ninguém consegue sepultar um coração que aprendeu a descansar no cuidado do Pai. Com carinho, Padre Zimri Jamlek.